assunto, são 6 horas e 53 minutos. Hoje é dia de conscientização sobre a obesidade infantil. E o repórter Gabriel Garcia está ao vivo como especialista nesse assunto. Gabriel, é difícil, né, rapaz? Porque como previne, como controla a alimentação das crianças, como dizer não, né, Suelen, quando uma criança quer ali um pacote de bolacha, de biscoito, é difícil, precisa de ajuda de especialista e é por isso que você está com uma aí, né? É verdade, precisa ter essa criatividade dos pais. A Suelen, que tem criança em casa, sabe, nesse momento de pandemia, né, Suelen, onde gastar a energia dessas crianças se não for na frente da televisão, já que muitos prédios, por exemplo, estão com as áreas de convivência fechadas. O que fazer com essas crianças para gastar essa energia, não deixar tanto tempo elas paradas dentro de casa? É sobre isso que a gente conversa agora com a endocrinologista Marília Zanier, que está ao vivo no Bom Dia Goiás. Bom dia, doutora, bem-vinda. O que a gente pode dizer para esses pais quando a gente fala em obesidade infantil? O que eles devem prestar atenção nos primeiros sinais da obesidade? Bom dia Suelen, bom dia Theo, bom dia a todos. Então, é super importante, a gente sempre comenta que as crianças devem ser levadas ao pediatra, né, frequentemente. E é esse pediatra que acaba sinalizando, né, para esse pai, para essa mãe que acompanha, que esse gráfico de crescimento, que esse peso, ele não está adequado para aquela altura da criança, né? Então, acho muito importante essa avaliação com o pediatra, né, nesses primeiros anos, porque ele que acaba sinalizando para os pais. E tem tratamento? Como é que se combate a obesidade infantil? É uma ótima pergunta, né? Na verdade, a gente está trabalhando ainda mais com a prevenção, né? Então, hoje a gente sabe que o que a gente tem que fazer para evitar que essa criança fique obesa ou com sobrepeso, né? Então, a gente fala muito nessa importância de se movimentar mais, né, de reduzir o tempo de tela, sendo que esse tempo de tela a gente inclui TV, iPad, celular, coisas que as crianças usam tanto hoje em dia, né? O que se recomenda hoje é reduzir para menos de até 2 horas só ao dia esse tempo de tela, né? Sendo que crianças abaixo de 2 anos de idade nem seria indicado usar. E aí a gente acaba ficando um pouco sem jeito nessa quarentena, né? Veja, as crianças estão em casa, a gente não tem muito o que fazer em termos de esporte em prédio. Quem mora em prédio é difícil, porque a área comum está fechada, né? Tem que usar criatividade, Tem que usar criatividade, A Suelen tem uma pergunta lá do estúdio pra gente. Oi, Suelen. Bom dia, doutora. Gabriel, pergunte a ela, por favor, se a introdução alimentar correta e adequada, se também pode fazer a diferença lá na frente para combater esse problema da obesidade infantil. Eu sei que a introdução é um momento super importante, quando a gente sai ali da amamentação e começa a dar os primeiros alimentos para a criançada. A Suelen fala sobre a introdução alimentar, se faz toda a diferença se a gente for olhar num médio e longo prazo, né? Sai da amamentação e começa essa introdução alimentar, faz a diferença? Suelen, ótima pergunta, faz sim. A gente sabe que as crianças que têm amamentação exclusiva, né, segundo a recomendação da OMS, que seria amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e depois que pode ser estendida com as complementações de alimentos até os 2 anos, né, que essas crianças teriam um risco menor de obesidade. E essa introdução alimentar gradativa, segundo todas as diretrizes, né, que devem ser usadas tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto uma prescrição de uma nutricionista, elas são fundamentais. É uma ótima pergunta e aqui acho que cabe a gente ressaltar essa amamentação, né? A amamentação, ela é extremamente relevante. Conforme os anos vão passando para essa criança, sair dessa situação de obesidade é mais difícil, doutora? Sem dúvida. O tempo que essa criança fica obesa é mais difícil e a gente também tem que comentar que se essa criança está obesa após a puberdade, essa chance dela se tornar um adulto obeso, ela pode aumentar em até 70%. Ou seja, quanto antes a gente corrigir, muito melhor. Oi, Theo. Pergunta para a doutora até que ponto as questões genéticas, né, hereditariedade tem importância e até que ponto é a alimentação mesmo, os hábitos. É que tem gente, eu estou perguntando isso, porque tem gente que meio que se protege atrás dessa questão hereditária, né? Até que ponto isso é fundamental, até que ponto a alimentação entra aí? O Theo coloca 2 pontos importantes. Primeiro, sobre a genética, né? Hereditariedade, que muita gente fala, no contraponto da alimentação, né? Às vezes deixa os filhos comer muita porcaria, como a gente fala, e se defende na história da genética, né? Até onde isso é válido, doutora? Ou tem como controlar, tem como evitar? Exato, é uma pergunta também bastante relevante, né? Eu acho que coloca-se muito como o culpado, como você mesmo comentou, né? Então, o fator genético, ele pode existir? Pode sim, nós sabemos que pode, né? Mas a gente sabe que essa obesidade exógena, essa que é
é causada mais pelo fator ambiental, ela é muito mais comum, né, muito mais prevalente do que essa causada mesmo por alteração genética. Então, existem sim, né, a gente sabe de várias doenças que podem ocasionar uma obesidade, mas isso é uma porcentagem mínima dos casos. A maioria não é realmente genética nessa questão. Essa hereditariedade a gente fala que é muito mais, às vezes, do hábito alimentar da família, né? A gente aprende a comer como os nossos pais, como quem convive conosco. Os pais são um exemplo mesmo. Né? Sempre exemplo para tudo, né? Para alimentação, exercício, né? E pelas escolhas. Tem alimentos que, por exemplo, devem ser evitados nesses primeiros anos de vida? A Suelen comentou sobre a introdução alimentar. Sim, nessa introdução alimentar, o que a gente pode citar para esses pais já cuidarem nesse cardápio em casa? Eu acho que assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria há pouco tempo também divulgou até para evitar sucos de frutas e colocar mais fruta, né? Quando as crianças são menores, isso foi uma coisa que foi colocada, né? E depois, com o decorrer da introdução alimentar, evitar esses industrializados, esses alimentos que são fast food mesmo para essas crianças que a gente tanto utiliza, né? Essas bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de caixinha que já vêm adoçados, né? Que muitas das vezes a gente acha que é mais saudável, porque é suco e não é refrigerante, mas tem açúcar ali do mesmo jeito. Então seria fast food, gorduras. Eu acho que isso seriam os nossos grandes alvos, né, para evitar essa obesidade. Muito Quanto obrigado. mais natural, melhor. Né? Muito obrigado, Marília Zanieri, endocrinologista, participando ao vivo do Bom Dia Goiás. Usar criatividade, ser saudável dentro de casa estimula os filhos. Até o Suelen, para encerrar essa minha participação. Segundo o Ministério da Saúde, 13% das crianças no Brasil são obesas. Então tem que cuidar com o cardápio de toda a família, usar a criatividade para gastar a energia dessa criançada e não deixar ninguém ficar sedentário desde cedo, né? Com vocês aí no estúdio. Vou te contar que não é fácil, viu, Gabriel? Pois é importante até lembrar que a obesidade é um dos fatores de risco para muitas doenças, né? Então, no momento que a gente debate essa questão de coronavírus, que a gente está enfrentando esse vírus, é importante lembrar que quando a gente está obeso, o nosso corpo fica mais sensível e mais frágil para todos esses acometimentos. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo também. Assunto importante. Obrigada, Gabriel. Doutora, também pela participação. Excelentes as informações repassadas por ela. Obrigada.